Mateus capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e vieram os anjos e os serviram. Agora vamos lá em Lucas, capítulo 4. É a mesma passagem, mas é uma complementação diferente no final. Capítulo 4, verso 13 e 14. Lucas 4, 13 e 14. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Amém? Pai, fala conosco. Nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. E o Senhor tem poder para nos transformar nessa noite pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe um personagem bíblico que ele está muito presente na Bíblia toda. A Bíblia inteira, desde o começo ao fim, tem um personagem presente lá. Esse personagem matou. Esse personagem deu vida. Esse personagem marcou transição na vida de algumas pessoas. Enfim, esse personagem está presente na Bíblia inteira. O nome desse personagem é Deserto. Deserto. O deserto está presente nas escrituras inteiras, irmãos. A saber, o povo lá no Egito foi liberto e passou 40 anos no... Antes disso, Moisés, ele quis libertar o povo com as suas próprias mãos, na sua própria força, não deu certo, e ele foi morar 40 anos no... Deserto, irmãos. O deserto está presente na Bíblia toda. Deserto é um lugar árido. É um lugar que a gente já associa a uma coisa ruim. Já associa a aprovação. Ninguém fala assim: Oi, aí, André, como você está? Nossa, Denis, estou feliz. Cara, estou num deserto, mas esse deserto é muito bom. Ninguém fala assim. Quando a gente diz que alguém está no deserto, ô, varão, estou num deserto, o que você pensa? Ixi, está na prova. Está passando por uma situação ruim. E é isso mesmo que o deserto representa. Deserto sempre traz essa ideia de uma situação difícil, uma situação ruim. Até mesmo Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou pelo deserto. Na passagem que nós lemos mostra isso. Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites no deserto, antes de iniciar seu ministério. Depois que ele sai do deserto, é que ele começa o seu ministério. E eu entendo, irmãos, que o deserto nos ensina muitas coisas. Por isso eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema deserto, um lugar de aprendizado. Um lugar onde todos nós vamos passar mais dia, menos dia.
Deserto nas nossas vidas pode ser aquela enfermidade que você nunca imaginou e ela está lá agora. Deserto nas nossas vidas pode ser esse desemprego que você não imagina o porquê que está desempregado há tanto tempo e não consegue nada. É deserto. Deserto é aquele problema familiar que você não tem ideia de como vai resolver. É aquele coração duro dentro de casa. Você já orou, já fez campanha, já jejuou, já fez uma série de coisas, mas parece que a coisa não muda. Isso é deserto. Até Jesus passou pelo deserto. E é nessa passagem de Jesus que eu quero tirar algumas lições para nós nessa noite, a partir dessa passagem. Primeira coisa que eu percebo aqui, irmãos, é que nem todo deserto, provação, luta, nem todo vem do diabo. Às vezes, é o próprio Deus que nos leva para o deserto. Mateus capítulo 4, o versículo 1. Volta lá em Mateus 4, 1. Vamos voltar lá para a gente ver isso. Versículo 1 de Mateus 4 diz assim: Então Jesus foi levado Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Foi quem levou Jesus até o deserto, irmãos. Não foi o diabo. O diabo apareceu no meio do deserto. Mas quem conduziu Jesus para aquele deserto, quem levou Jesus para o deserto, foi o próprio Deus. Tem situações nas nossas vidas que, por mais difícil que sejam, e por ser situações de luta, a gente não imagina que foi Deus que fez isso com a gente. Mas em algumas situações, que são situações difíceis, situações de luta, foi o próprio Deus que conduziu eu e você até elas. Como entender que é Deus que me pôs nesse desemprego? Como entender que foi Deus que permitiu essa doença chegar na minha vida? Não tem sentido. Mas tem, irmão. Nós precisamos lembrar que o controle da nossa vida não está na mão do diabo, está nas mãos de Deus. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor. 1 João capítulo 5, verso 8 diz assim: aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Nós precisamos lembrar das palavras do profeta Isaías, quando Deus, através da boca dele, disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa tirar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É esse o Deus que está no controle da sua vida, irmão. É esse o Deus que está no controle da minha vida. E talvez até para esse deserto foi Ele que nos conduziu para lá. Talvez até para esse deserto foi o próprio Deus que nos levou. Pastor, pelo amor, eu não consigo entender isso. É difícil, irmãos. Mas às vezes nós precisamos ir para o deserto para aprender lições que de outra forma a gente não aprenderia. Olha só o texto de Hebreus. Coloca aí para a gente o texto de Hebreus. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, falando de Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, olha só, o sofrimento aperfeiçoou Jesus. Tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então o próprio Cristo foi aperfeiçoado através do sofrimento, que dirá eu e você. Às vezes Deus permite a gente ir para alguns desertos da vida. Às vezes Deus permite algumas situações difíceis chegarem até mim e a você. Não é para nos matar, não é para nos humilhar, não é para nos desesperar, mas é que para eu e você sejamos aperfeiçoados. Se nos tornemos pessoas melhores. Desertos que, se não fossem esses desertos, a gente não aprenderia algumas coisas. Quem aqui já passou uma provação muito grande, você aprendeu algo nessa provação que até então você nunca tinha pensado nisso? Tem alguém aqui? Aí, ó. Meu Jesus, tudo isso. Rapaz, 6 era ruim, hein? Eu levanto minha mão também, viu, gente? Que
É só Jesus para nós, irmãos. Olha só o texto de João, capítulo 15. Coloca para a gente, por favor. João, capítulo 15. Todo ramo, Jesus falando, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Não deu fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Para o quê? Que dê mais fruto. Agora, alguém já viu o que é uma poda de árvore? Irmãos, quando se poda uma árvore e você olha a árvore podada, você acha que matou a árvore. Não sobra nada, aquele árvorezão bonitão. Podaram a árvore. Meu Deus, o que sobrou? Mataram, e daí não sai mais nada, não. Mas, na verdade, a poda está tirando ramos, está tirando galhos que estão sugando a seiva da árvore. Estão tirando a força da árvore. Então, é feito a poda para que toda a força seja concentrada onde precisa ser concentrado. É por isso que às vezes a gente é levado para algum tipo de deserto, para que nesse deserto aconteça a poda nas nossas vidas. Não é porque você pecou, não, irmão. Não é porque o diabo está massacrando sua vida, não. Você está nessa luta, não é porque você deu brecha e o diabo agora está fazendo arruaça na sua vida, não. Você está nessa luta, muito provavelmente, porque o Senhor está tirando algumas coisas que estavam sugando suas energias. O Senhor está concentrando suas energias. E talvez você olhe no espelho e fale, meu Deus, acabei, não sobrou nada. Mas ele lá do alto está falando, filho, espera um pouquinho, porque o tempo de frutificar vai chegar novamente na sua vida. Quem dá fruto, ele poda. E a poda dói. É deserto para nós. Então no deserto nós aprendemos algumas coisas interessantes, irmãos. Aprendemos, primeiro que não é todo deserto que o diabo nos leva, não, às vezes é Deus que permite a gente passar por essas situações mesmo. Às vezes é o próprio Deus. Nós aprendemos no deserto que podemos vencer algumas coisas que a gente nem imaginava que tinha força para vencer. Olha só, Jesus está no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. O jejum de Cristo aqui parece que é um jejum só de alimento sólido. Provavelmente ele estava bebendo água aqui nesse período. Ele estava sem comer. E a Bíblia diz que no fim dos 40 dias ele teve fome. Pensa numa característica do ser humano. Tem gente que fica de mau humor quando está com fome. Tem alguém aqui assim? Eita Jesus! É mais gente que eu peitei. Tem cantina, viu, gente? Fica tranquilo, tem cantina no final lá. Jesus com fome. Chega o diabo para ele e fala, peça que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala, olha, eu não vou fazer isso não. Jesus vence uma característica humana, que é intrínseca do ser humano. Olha só que maravilha essa frase ficou, hein? A característica humana intrínseca do ser humano, para você entender bem, que é a fome. Ele vence a si mesmo. Ele vence o seu próprio desejo de comer. Ele venceu algo, irmãos, que dificilmente a gente venceria. Se tivéssemos poder para fazer pedras se tornar pães, talvez a gente faria numa situação dessa. Eu estou com fome, é legítimo. Mas Jesus, nesse deserto, ele aprendeu que podia vencer até a si mesmo. Nesse deserto, Deus está ensinando algumas lições para mim e para você. Mostrando para mim e para você que, através dele, nós temos forças para vencer algumas situações que a gente não imaginava que conseguiria passar. Essa enfermidade talvez você nunca pensou que teria. Ela chegou e você veio aqui nessa noite para dar glória a Deus mesmo enfermo. Olha você vencendo essa enfermidade. O desemprego você não imaginou que ia ficar tanto tempo desempregado. Pois bem, você está aí faz anos desempregado. Mas você veio aqui para falar só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Você está vencendo esse desemprego na sua vida, irmão. Deus está mostrando para mim e para você que no deserto a gente tem capacidade de vencer algumas coisas que de outra forma a gente não imaginaria que teria. Jesus no deserto, ele vence a fome. Nós vemos que no deserto nós aprendemos que a fé não depende de evidências. O diabo fala para Jesus, Jesus, leva ele para o pináculo do templo e fala, ó, se lança daqui. Porque no Salmo 91, verso 10 e 11, diz que aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeitos. E se você se jogar daqui, os seus anjos vão vir, não vai deixar que nada te aconteça. Em outras palavras, o diabo estava falando, ó,
Faz um teste aí. Vê se você é filho de Deus mesmo. Vê se você vai ter alguma evidência que te prova que Deus está com você. E aí Jesus olha para ele e fala: diabo, eu não preciso de evidência para saber que o Pai está comigo. Está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Não precisa vir anjo me pegar. Ele falou que estaria comigo, ele está comigo. No deserto a gente aprende que não precisa ver Deus agir toda hora. No deserto a gente aprende que não precisa profeta se levantar toda hora para falar: é isso que eu te digo, você está passando por causa disso, disso. Não, não. No deserto a gente aprende que não precisa ter experiência com Deus toda semana para saber que Deus está com a gente. No deserto nós crescemos e amadurecemos. E mesmo que a gente venha num culto como esse e não sinta nenhum arrepio, não sinta nenhuma emoção mais forte, a gente pode sair daqui sem sentir nada, mas a gente sabe que Deus está conosco. Não porque a gente sentiu ou deixou de sentir, mas porque Ele é fiel. E se Ele falou que estaria, Ele está comigo e com você até a consumação dos séculos. No deserto a gente aprende que não precisa de evidências. A fé se baseia na palavra de Deus. Pode faltar pão, pode faltar emprego, a doença pode chegar o desespero. Mas se Ele falou que está comigo, Ele está comigo. Ele está contigo, irmão. O deserto nos ensina isso. Não é sempre, e geralmente no deserto é onde até o próprio Deus faz assim, ó. Jesus, cadê você, Pai? E ele está quietinho, em silêncio. E aí a gente passa por aquelas crises imensas. Meu Deus, será que Deus está comigo? Será que é real? O que está acontecendo e tudo mais? Só que o próprio Espírito Santo vai gerando dentro da gente. Não sei se você já teve essa experiência. Você tem uma crise e fica em dúvida, e de repente a dúvida vai sendo sanada dentro de você. Não, Ele está comigo. Não, eu só estou passando porque Ele está comigo. Eu só estou tendo força para aguentar isso aqui porque Ele está comigo. E de repente aquilo que era uma crise muito grande se torna convicção. Ele está comigo. 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 Ele é o meu Pai. Ele me ama. Ele não me deixou. Só estou passando porque Ele está me dando força. Se Ele não tivesse me dando força, nem passar eu conseguiria. Ele está comigo. O Deus Emanuel, Deus conosco, está comigo. No deserto a gente aprende isso, irmãos. Não precisa de evidência. Quando Deus quiser dar uma evidência, é bom. Deus quiser usar alguém, usa aí, Jesus. Fica à vontade. Mas a gente não depende disso. A gente não depende. A gente aprende isso no deserto. No deserto, queridos, nós aprendemos também que não precisamos de muitas coisas. Olha, o diabo pega Jesus, vai para o lugar mais alto da terra, mostra todos os reinos, no plural, reinos, para ele. E fala: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Jesus não vem implementar muitos reinos. Ele vem implementar o reino de Deus, um só. E o diabo estava oferecendo muitas coisas para ele. Muitos reinos. Mas Jesus, no deserto, ele aprendeu que ele não precisava de muitos. Um só era o suficiente. Um só. No deserto, a gente aprende a diferenciar o que é essencial para as nossas vidas. Quando a gente está no deserto, a gente aprende que saúde é mais importante do que dinheiro. Eu vou trabalhar que eu quero dinheiro, trabalhar, dinheiro. Ai, estou me sentindo mal, vou no médico. Você está com câncer. O que adiantou? No deserto, a gente aprende que tempo em família é mais importante do que tempo com amigos. Só amigo, amizade, só sou feliz quando estou com os meus amigos. Alguns de nós, homens, temos dificuldade em ter alegria quando estamos só com a nossa esposa. A gente faz um jantar, o homem e a mulher, e fica um silêncio sepulcral. Porque não tem amizade. Agora, quando está com os amigos, brother, é nóis, pá, não fica quieto, não cala a boca. Aí perde a esposa. Olha para trás e vai entender que era preciso ter dado mais valor. O filho vai para as drogas. Aí para pensar que poderia ter trabalhado um pouco menos. Um pouquinho menos de hora extra e ter levado o filho na escola.
A filha se perde no namoro que você vê, que misericórdia. Aí você vai conversar com ela e fala, pai, o senhor nunca ligou para mim, se liga, que quer falar comigo agora? Aí a gente percebe que ter trabalhado muito para dar um iPhone, para dar uma escola particular para o filho, nada contra isso. Mas a gente percebe que poderia não ter dado um iPhone, poderia ter dado um Samsung, né? Mas ter estado com ela, quando ela chorava, ter estado com ela, quando ela tinha dúvidas. No deserto a gente aprende que não precisa de todos os reinos, um só é o suficiente. Talvez Deus tenha te levado e me levado para esses desertos da vida, para que a gente aprenda que a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa do essencial. Nós estamos inseridos numa sociedade louca, irmãos. Estamos inseridos numa sociedade onde você tem que conquistar, você tem que ganhar, você tem que fazer, você não pode parar. Uma sociedade doente. E às vezes Deus nos leva para o deserto para falar, filhão, você está aqui, mas você não é daqui. No deserto a gente aprende a força que tem um abraço. Quantas vezes a gente está no deserto, tudo que a gente queria era um abraço de alguém. No deserto, Deus nos ensina o que é essencial para viver, irmãos. Para que a gente não caia nessa loucura do mundo. Para que a gente aprenda a diferenciar o que é importante e o que não é importante. Por mais duro que seja, por mais sofrido que seja, e é duro, o deserto é sofrido. Mas no deserto Deus está nos ensinando coisas que vamos levar para o resto das nossas vidas. Para o resto das nossas vidas. Algo maravilhoso que eu vejo aqui, irmãos, é que o mais interessante do deserto é a forma como saímos dele. Ninguém sai do deserto da mesma forma que entrou. Ninguém sai. O deserto tem a capacidade de mudar a gente dentro, mudar a gente nas estruturas, de mexer com coisas na nossa vida que a gente nunca imaginou. Eu beijar meu filho e falar, olhar no olho dele e falar, filhão, eu te amo. Que isso? Aí vai para um deserto. E a primeira coisa que faz é olhar no olho e falar, filho, eu te amo. Eu pedi perdão para os meus pais? De maneira nenhuma. Meu pai é um ignorante. E minha mãe apoiava ele, eu não vou fazer isso. Aí vai para um deserto. O telefone toca, olha, seus pais estão doentes. Aí engole todo orgulho e vai lá. Fala, pai, mãe, me perdoa. No deserto, Deus trabalha em coisas em nós que de outra forma nós não o ouviríamos. Porque a gente ouve sobre perdão quase toda semana, amém ou não? Quem é que sabe que precisa perdoar? Quem é que sabe que precisa de tempo com a família? Quem é que sabe que saúde é melhor que dinheiro? A gente sabe disso. Mas às vezes só no deserto que a gente põe isso em prática. É por isso que, às vezes, tem desertos que o próprio Deus é quem nos leva para lá. Agora, o interessante, queridos, é que nós vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versos 13 e 14, diz que Jesus, ele volta do deserto. Ele volta do deserto de uma forma diferente. Vamos lá? Lucas, capítulo 4. Olha que interessante. Lucas, capítulo 4. Verso 13. Não, vamos fazer um paralelo muito interessante. Capítulo 4, verso 1 primeiro. Verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao
Então ele estava cheio do Espírito Santo, amém ou não? Cheio do Espírito. Agora vamos lá para o verso 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia, saiu do deserto, no poder do Espírito. Ele entrou cheio. Ele foi para o deserto, e Jesus era crente, irmão. Jesus é cheio do Espírito Santo, o próprio Deus. Mas quando ele sai no poder do Espírito Santo. Uma coisa é ser cheio, outra coisa é usufruir do poder do Espírito Santo. Jesus, até aqui, até esse deserto, Jesus era o filho do carpinteiro. Jesus era conhecido como filho da irmã Maria. Até esse deserto, Jesus era conhecido como Jesus, o irmão do Tiago. Jesus, o irmão do Judas, não Iscariotes, o outro Judas que era irmão de Jesus. Até aqui era só mais um Jesus. Era um homem qualquer. Agora ele vai para o deserto. Quando ele sai do deserto, aí já não é alguém qualquer. Aí já não é mais um homem comum. Aí ele já sai do deserto no poder do Espírito. Aí esse Jesus aqui, que antes ajudava o pai a construir cadeira, agora ele expulsa demônios. Esse Jesus aqui, que antes ajudava o pai a pôr o esquadro na mesa, agora ele cura enfermos. Esse Jesus aqui, que era o filho da irmã Maria, agora ele sai do deserto. Tem um homem 4 dias morto, ninguém dá mais nada pelo homem. Ele fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro tem que ressuscitar, porque Jesus está mandando, irmãos. Entenda uma coisa, esse deserto não é para te matar. Você pode estar cheio do Espírito Santo, foi para um deserto. Mas quando você sair dele, você não vai sair só cheio, você vai sair no poder do Espírito Santo de Deus. Aí você vai orar, as coisas vão ser diferentes. Não é que você não era crente antes, não é que eu não era crente antes. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Mas quando ele sai no poder. Parece que agora eu entendo. Opa, peraí, agora o negócio mudou. Agora eu sei em quem eu tenho crido, não é o que Jó diz? Olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mudou, a experiência com Deus é outra agora. Ninguém sai do deserto normal. Se você está passando por um deserto muito grande na sua vida, não se desespera. Não se desespera. Calma, o deserto vai passar. E quando o deserto passar, irmão, você não vai ser a mesma pessoa, não. Dentro da sua casa vão olhar e vão falar, tem alguma coisa diferente em você. Lá no seu trabalho, quando você chegar, o bicho vai estar pegando um querendo puxar o tapete do outro, você vai chegar e alguém vai falar, olha que paz que chegou aqui agora. Vai ter alguém enfermo, doente, dentro da sua casa, você vai falar, Jesus, eu não sei muito bem orar não, mas no teu nome a enfermidade sai, e a enfermidade vai sair, vai bater em retirada em nome de Jesus. Tem alguns irmãos que passaram por desertos muito grandes. Um deles é meu tio Elias, irmãos. Tem um tio chamado Elias, irmão do meu pai. Uma vez nós estávamos conversando e ele falou que o meu primo, o Wellington, estava com uma febre muito grande. E a febre não passava de jeito nenhum. E ele agoniado, sem convênio médico, vai em posto e volta, vai em posto, e a febre não deixava o menino. E foi no posto e nada, e ele naquela angústia, ver o filho naquela situação. Ele falou que chegou em casa, o menino estava com febre deitado, ele deu uma ira santa nele. Não sei se existe a ira santa, mas, enfim, você entendeu. Ele falou, ó, Jesus, eu já fui no médico, já dei remédio, é o seguinte, em nome de Jesus, febre, sai do menino. E ele falou que na mão dele, na hora, na mão dele, ele começou a sentir o menino esfriar, 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 e a febre saiu do menino. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir. Até pus uma foto aí. Coloca a foto dele aí, Marisa. Depois eu vou pôr a foto de uma outra pessoa para vocês verem também. Tá vendo ele? Não, né? Nem eu. Dá para apagar a luz aí? Pode apagar só para o pessoal ver, aí a gente já acende já. Aí. Esse é o pastor Neil Barreto.
pastor da Igreja Batista Betânia, lá na região de Sulacap, no Rio de Janeiro. Pode acender. Já viu ele aí? Neil, igreja Neil. Pastor Neil Barreto, quando ele assumiu a Igreja Batista Betânia, a igreja tinha por volta de 50 membros. E foi numa cisão que aconteceu na igreja, a igreja votou para ele assumir. Quando ele foi assumir, um amigo dele olhou para ele e falou, Neil, vamos fazer o seguinte, eu não vou ficar aqui porque eu te amo muito, mas eu não vou ficar aqui porque eu sei que você não tem estrutura para aguentar uma igreja, por isso eu vou embora. Falou que aquela palavra entrou no coração dele. Pastor Neil passou por mais ou menos 6 anos de depressão profunda, à frente de uma igreja. Depressão a ponto de, por um período, ele ter amnésia. Por conta de uma palavra. Imagina você acabar de assumir uma igreja e enfrentar uma situação dessa, pessoal. Ele falava que antes de subir para pregar, ele falava, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não aguento isso, meu Deus do céu. Mas um dia, ouvindo a palavra de Deus e pregando e continuando, lutando contra isso, o Senhor limpou o coração dele. E hoje, ele já tem mais de 20 anos de ministério pastoral nessa igreja, e a igreja hoje tem mais de 3.000 membros. Um monte de prédios do quarteirão onde eles estão é da igreja. Uma universidade do Rio de Janeiro fez uma pesquisa no bairro. Qual a instituição que vocês mais confiam? Uma instituição qualquer que vocês mais confiam. Porque uma empresa estrangeira queria investir nessa instituição. 98% da pesquisa, as pessoas falaram que a instituição que eles mais confiavam era a Igreja Batista Betânia do Rio de Janeiro. Quem olhava Neil no deserto, fala, isso aí não é pastor, não é isso aí. Como que o pastor fica assim? Mas era a poda para frutificarmos. Tem um outro rapaz que passou por um deserto muito grande, o Nick, como é que é o nome dele? Nick Vujicic, alguma coisa assim. Coloca a foto dele aí, Jéssica. Apaga a luz, por favor. Quem já ouviu falar desse homem aqui? Ele é bem conhecido, né? O Nick, para mim é Nick, né? Eu não sei pronunciar o outro nome dele. Vujicic. Esse aí? O Nick Vujicic, ele nasceu com uma anomalia chamada tetraamelia. Ele nasceu sem os membros superiores e inferiores. Você pode ver a foto. Apaga mais uma vez para a gente ver a foto dele. Olha só. Ele não tem. A única coisa que ele tem é um pé em má formação ainda. É a única coisa que ele tem. Única coisa. Eu li um livro dele, pode acender. E ele falou que por conta de nascer assim, na adolescência, ele pensou várias vezes em suicídio. Ele pensava em suicídio constantemente, porque ele era assim. Totalmente desprezado e zoado na escola, porque ele era assim. Imagina, irmão. Você acha que seu deserto é... Meu deserto será que... Até que aos 17 anos ele teve uma virada na vida. Ele com 21 anos se formou na universidade. E hoje ele já palestrou para mais de 3 milhões de pessoas e já viajou em 24 países dos 5 continentes. Pregando esperança e motivação. O deserto não matou o Nick, não. Foi uma poda para ele crescer e dar muitos frutos. Tem uma última pessoa. Se coloque de pé. Quero falar dessa última pessoa. Ministério de Louvor, por favor. Tem uma última pessoa que passou por um deserto muito grande. Muito grande. Sabe o nome dessa última pessoa? O nome dessa última pessoa é você. Você passou por desertos que você não imaginava que iria passar.
Você passou por sofrimentos e por lutas que você não entendeu o porquê. E talvez até hoje isso perturba o seu coração. Você passou por desertos que talvez te fizeram ficar até chateado com o próprio Deus. Feche os seus olhos. Desertos que te fizeram questionar. Pai, por quê? Desertos que geraram sentimentos em você que você não gostaria de ter. E tá assim. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o deserto, ele não é para a vida toda, não. Deserto tem começo, deserto tem meio, e deserto para a glória de Deus tem fim. E eu quero dizer para você, irmão, para animar sua alma, para despertar você para a realidade de que você está num deserto hoje, pode estar muito mal hoje, mas amanhã, pode ser que aquele que te levou para o deserto te tire de lá e você vai ser outra pessoa nas mãos de Deus.